Guerra dos Sentidos. Olá, bem-vindos à Guerra dos Sentidos. Mais uma vez, convosco aqui estou, Daniel Spencer, para partilharmos alguns aspectos que têm a ver com a nossa interação da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar e até de outros sextos sentidos que algumas pessoas alegam ter, não é? Nós hoje vamos falar sobre as telas de vídeo. Isto inclui desde a televisão aos videojogos, aos jogos de vídeo, até à internet, até várias outras formas de interagir. Nós já vimos sobre as dimensões do indivíduo, o seu lado espiritual, mental e físico. Depois vimos sobre a interação entre a mente e as nossas atividades físicas. E agora vamos ver sobre várias atividades. Vamos começar uma longa viagem em várias atividades. Vamos ter a possibilidade de passar sobre várias coisas que nós desenvolvemos no nosso dia-a-dia. E eu não estou aqui com o objetivo de criticar, restringir ou de alguma forma estar a mostrar os hábitos que as pessoas têm. E gostaria de começar a dizer que eu sou apaixonado por tudo que tem a ver com comunicação, essa realmente é a minha área, e sou apaixonado por televisão, já dirigi um canal de televisão durante 3 anos e meio, eu estava a estudar cinema e TV, e sempre estive relacionado com tudo que tem a ver com comunicação. Então eu não estou a falar de coisas de que não gosto. Sempre me considerei um cinéfilo e muito apaixonado por tudo que tem a ver com as produções de vídeo, e o que estamos a falar é no sentido de ajudar as pessoas a entenderem como se podem precaver de algumas coisas que possam estar a ter um outro efeito paralelo na sua vida. A televisão foi algo que revolucionou o mundo. Nos anos 80, o americano médio estava assistindo cerca de 7 horas de televisão por dia. Isto é quase um horário de trabalho. Uma média de 25 a 30 horas semanais faz com que por volta dos 18 anos os adolescentes tenham assistido cerca de 15 mil horas de televisão. Em contrapartida, em média terão passado apenas 11 mil horas na sala de aula. O que faz com que a televisão esteja a educar a sociedade muito mais do que propriamente a escola, em muitos casos. Isto tem um efeito sobre a nossa vida. Eu vou citar aqui um texto de uma doutorada da Universidade do Minho, a doutora Felisbela Lopes, que ela diz: é sobretudo através do olhar e do ouvido que acedemos àquilo que a televisão transmite, mas é igualmente no imaginário de cada um que os sentidos e os significados da imagem e do discurso televisivo acontecem. Não pode haver nestes dois atos uma contraposição, mas uma continuidade. Então nós vemos que não podemos separar as emoções que sentimos ao assistir televisão daquilo que isso pode estar a causar ou da interação que isso pode estar a ter com o nosso lado intelectual, com a dinâmica da nossa vida. Eu queria também falar sobre as experiências de Mulholland, um professor de Fisiologia, do Laboratório de Fisiologia nos Estados Unidos, que durante os anos 70 fez várias experiências. Uma das mais destacadas foi com um grupo de 10 crianças ligadas ao eletroencefalógrafo enquanto assistiam ao seu programa preferido de televisão. E o eletroencefalógrafo não registrou ondas beta, que indicariam uma resposta ativa, como quando lemos ou conversamos, mas sim lentas ondas alfa, idênticas às produzidas em estado de coma ou transe. Nomeadamente, após 2 ou 3 minutos, estas crianças se reclinavam para trás e geravam apenas ondas cerebrais alfa. Isto indica que essas crianças não estavam a ter uma interação proativa, intelectualmente falando, apesar de estar o seu lado físico às vezes bem ativado. Poderiam estar a assistir a um filme ou a um programa que causasse adrenalina, emoções de várias ordem, mas o seu cérebro não estava em grande atividade. Outra experiência muito interessante é do professor Barry Hazelton, da Universidade de Harvard. Ele fez uma experiência semelhante com recém-nascidos ligados ao eletroencefalógrafo, mas desta vez ele nem sequer usou imagens. Utilizou uma luz intermitente semelhante à de TV
E ao fim de 15 minutos notou que os bebés pararam de chorar e geraram ondas semelhantes às do sono no eletroencefalógrafo. Isto nos leva a compreender que é algo físico e não apenas o que vemos na televisão que nos pode afetar. E por isso temos que vigiar um pouco mais este mídia. Algo capaz de colocar o ser humano num tipo de transe hipnótico é a televisão. Isto é o resultado das pesquisas do Dr. Neil Nedley, do livro Proof Positive, um dos grandes baluartes acerca da mente e da saúde nos Estados Unidos. E ele diz que com fraca iluminação e uma luz intermitente e uma mudança brusca de cenas a cada 3 a 5 segundos, o lóbulo frontal não consegue funcionar na capacidade máxima. Ele grava a informação, a visão, a memória, as emoções, mas não analisa criticamente. Ora bem, se juntarmos todas estas questões, nós vamos ver que há aqui uma questão a vigiar. As pessoas que passam demasiado tempo em frente à televisão estão a causar um atrofio do seu lóbulo frontal, porque esta parte que controla todo o centro de comando do nosso ser em termos de poder de vontade, de força de decisão, de dinâmica espiritual e moral, ela não está a ser estimulada por essa atividade, pelo contrário, ela está a ser adormecida. Está comprovado que as pessoas que passam muito tempo a ver televisão têm menos dinâmica para questões intelectuais, o seu QI e perspicácia diminuem, há perda de estímulo à concentração, a imaginação é bloqueada. Isto também afeta as crianças com a sua agressividade. As crianças que assistem televisão, elas têm a tendência a ficar mais agressivas. Isso também leva à perda de interesse escolar e pela leitura. O rendimento escolar das crianças ao assistirem televisão pode diminuir porque elas não estão tão interativas, elas não estão tão imaginativas e criativas, não são estimuladas proativamente. Isto pode conduzir a hábitos de saúde mesquinhos, as pessoas deixam de fazer exercício e a sua forma de pensar é afetada, muda a sua forma de pensar. Criam-se estereótipos raciais, estereótipos sexuais e ela começa a pensar consoante aquilo que vê, porque ela não analisa criticamente durante esta atividade. É por isso que nós gostamos tanto de estar em frente à televisão, porque ela causa uma espécie de relaxamento mental e ficamos com uma sensação agradável enquanto desenvolvemos esta atividade. E é por isso que estou a falar sobre isto. Também a questão dos videojogos, o Dr. Sanjay Gupta, da CNN, nos mostrou como os videojogos interagem com o lado que controla tudo o que é fantasia e estimulam essas partes do nosso cérebro e atrofiam ou podem não ser tão estimulantes para as partes que controlam a realidade e podem conduzir as crianças à agressividade ou, segundo outros estudos também que podem ser encontrados, podem conduzir as pessoas a uma mescla da realidade e da fantasia. Começamos a aplicar no nosso dia-a-dia os conceitos. Não é à toa que às vezes alguém nos vem falar estou com um problema assim em casa e muitas vezes recebe o conselho faz como a fulana de tal da novela ou como o fulano de tal do filme. Nós começamos a aplicar na nossa realidade as coisas que nós ouvimos e assistimos e começamos a viver essa realidade. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso quando falarmos na próxima sessão sobre o cinema e os filmes e vamos entender essa interação. Neste campo também podemos aplicar a internet. Esse é o motivo porque muitas pessoas conseguem ficar horas, noites inteiras na internet. Então, todos esses mídias de tela com luz intermitente, por muito que seja bom o conteúdo, devem ser vigiados por causa da perda de interação e dinâmica que podem causar nos outros aspectos da nossa vida. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na Guerra dos Sentidos e até à próxima sessão.